Uma palavra simples cumprimenta você, a senhora, o senhor com bom dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: não despreze o alvo. E quero ler na carta ou epístola do apóstolo Tiago, capítulo de número 1 e versículo 16. Diz assim: não erreis, meus amados irmãos. Hoje é 15 de março de 2022. Meu Deus, Pai Santo, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Te apresento essa pessoa que está me ouvindo, a família dessa pessoa, a minha família, a minha vida. Nós precisamos muito, muito do Senhor. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema dizendo: não despreze o alvo. Olha, por natureza, nós seres humanos, o homem, ele é tendencioso, inclinado ao erro. Parece que o corpo humano, essa carne, gosta de errar. Isso é uma herança que nós herdamos do nosso pai Adão. E Tiago aqui adverte, Tiago aqui ele nos orienta, ele diz: não erreis, meus amados irmãos. É uma palavra direcionada a servos de Deus, a crentes. Ele diz que nós não devemos errar. Errar é a mesma coisa que tropeçar, gente. É não acertar o alvo. E nós temos um alvo, um objetivo. E o nosso alvo é chegar na eternidade. Veja o que diz aqui ele ainda no versículo 21 desse capítulo 1, o apóstolo Tiago. Por isso, diz o texto, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então a gente não deve errar, a gente deve lutar contra o erro, rejeitando a imundícia, toda ela, ele diz aqui, toda a imundícia. E superfluidade de malícia. Tem tanta gente malicioso, Olha um para o outro com malícia. Só Deus sabe o coração, a mente dessa pessoa. Aí ele manda a gente receber com mansidão a palavra que em nós foi enxertada. E esta palavra, ele diz que pode salvar as nossas almas. Você lembra do que disse o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 e 2, eu vou ler? Preste atenção. Ele diz assim, falando sobre não errar o alvo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, tem muita gente nos olhando, são testemunhas. E não existe testemunha muda. Testemunha tem que falar, tem que testemunhar, a favor ou contra. Segue o texto. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado rodeia a gente bem pertinho, todo momento. Aí ele segue, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, a eternidade, os céus, é o nosso alvo. Ao versículo 2, olhando para Jesus, ele é o nosso alvo, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então não despreze o alvo. Tiago diz, não erreis, meus amados irmãos. O nosso alvo está aqui, o escritor aos Hebreus diz, versículo 2, parte A, olhando para Jesus, ele é o nosso alvo. Quando a gente mantém os nossos olhos em Jesus, a gente fica firme, mesmo que do lado da gente um cai aqui, outro cai acolá, Mas a gente olhando para Jesus, ele vai nos sustentando. Mesmo com todas as dificuldades, é ele que segura em nossas mãos. Quando a gente olha para Jesus, mesmo que aquele que deveria dar exemplo, Vamos falar do líder religioso, por exemplo, mesmo que ele esteja todo torto, todo troncho, a gente segue olhando para Jesus, porque nosso alvo é Jesus. Não é pastor fulano de tal,
Essas pessoas são seres humanos e erram também. Então, vamos ficar sempre, gente, guardando em nós essas palavras em que o apóstolo Tiago diz: não erreis, meus amados irmãos. Não vamos desprezar o nosso alvo. Se a gente deixar de olhar para o alvo, com certeza a gente vai errar e vai ficar à beira do caminho. Que Deus nos ajude. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Gessé.